Meu nome é Cassius Lockridge. Até pouco tempo atrás, minha vida era exatamente o que eu esperava que fosse. Previsível, segura, dentro dos trilhos. Nasci e cresci em Seattle, Washington, onde trabalho há mais de 15 anos como supervisor no Departamento de Liberdade Condicional Juvenil. Minha rotina era metódica, disciplinada, e minhas crenças eram sólidas, moldadas pelas tradições religiosas que herdei da minha família. Eu ia à igreja todos os domingos, rezava antes das refeições, tentava viver uma vida correta. Nunca fui do tipo que se envolvia em questionamentos filosóficos ou existenciais. Eu acreditava em Deus porque me disseram que Ele existia, e isso me bastava. Ou pelo menos bastava até o dia em que eu morri. A verdade é que nunca pensei muito sobre a morte. Não da maneira profunda que algumas pessoas fazem. Para mim, era apenas um fim inevitável, seguido pelo que as Escrituras descrevem: julgamento, céu ou inferno. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que aconteceu comigo no dia 14 de maio de 2006. Eu morri naquele dia. Meu coração parou de bater por quase 20 minutos. E nesses 20 minutos, eu vi algo que mudou completamente a minha percepção da realidade. Eu vi além da luz. Lembro-me do instante exato em que minha vida mudou. Uma dor intensa rasgou meu lado esquerdo. Uma pontada tão aguda que minhas pernas fraquejaram. O suor escorreu pela minha testa. Eleanor, minha esposa, correu para mim, segurando-me pelos ombros. Cassius, o que foi? Tentei responder, mas minha boca estava seca. A dor aumentou. Eu caí de joelhos no chão da cozinha, ofegante. O mundo ao meu redor parecia ficar distante, como se alguém estivesse girando um botão de volume e diminuindo o som da realidade. Chame uma ambulância, consegui murmurar. Eleanor pegou o telefone com as mãos trêmulas. Eu conseguia ouvir o tom da voz dela, mas as palavras soavam distantes, como se eu estivesse debaixo d'água. Em algum canto da minha mente, uma voz sussurrou algo que eu não queria acreditar. Você não vai voltar. A última coisa que vi antes de desmaiar foi o olhar de desespero de Eleanor e a luz do teto da cozinha ficando cada vez mais escura. O som da sirene da ambulância parecia se misturar com os batimentos do meu coração, que soavam como um tambor ressoando dentro do meu crânio. Eu estava consciente, mas a dor queimava como brasas vivas no meu abdômen. Cada solavanco na maca era um lembrete do quão frágil meu corpo era. Aguente firme, Sr. Lockridge, disse um dos paramédicos, sua voz carregada de urgência. Estamos quase lá. Eleanor segurava minha mão com tanta força que eu sentia a pontada dos seus dedos apertando os meus. Seus olhos estavam arregalados, úmidos, e ela tentava manter a compostura, mas o medo estava ali, visível como um espectro. Eu estou aqui, Cassius. Você vai ficar bem. Quis responder, mas não conseguia mais. Minha boca estava seca, meu peito apertado. Sentia o mundo girando ao meu redor, como se eu estivesse preso em um turbilhão invisível. Os paramédicos continuavam gritando informações médicas que não faziam sentido para mim. Pressão arterial caindo, pulso irregular. Precisamos correr. As portas da ambulância se abriram em meio a uma tempestade de vozes, luzes e pressa. Fui levado às pressas para dentro do hospital, onde uma equipe já me aguardava. Senti a frieza metálica da mesa de exames, as luzes ofuscantes do teto. Um médico de olhos atentos pairava sobre mim, ajustando uma máscara de oxigênio sobre meu rosto. Sr. Lockridge, conseguimos estabilizá-lo, mas você precisa de cirurgia imediata. Você entende? Balancei a cabeça de leve. O medo finalmente bateu forte dentro de mim. Os olhos de Eleanor me encontraram no último segundo. Eles carregavam um pavor silencioso, como se ela soubesse que algo estava para acontecer. Eu nunca acreditei em presságios, mas, naquele momento, tive a certeza de que algo estava profundamente errado. A anestesia foi injetada. Meu corpo ficou pesado, minha visão ficou turva. O mundo ao meu redor começou a desaparecer, e a última coisa que vi foi Eleanor sendo afastada pela equipe médica. A última coisa que ouvi antes de tudo escurecer foi um médico dizendo, começando a contagem, ele vai apagar em 3, 2, e então, nada. Um silêncio absoluto, um vazio infinito, e, então, algo muito,
muito maior do que eu jamais poderia imaginar, começou. No instante seguinte, senti algo estranho. Eu estava consciente, mas não estava mais dentro do meu corpo. Flutuava acima da mesa de cirurgia, observando a cena abaixo com uma clareza impossível. Eu via tudo, ouvia tudo, mas não sentia mais nada. Nenhuma dor, nenhuma pressão, nenhuma preocupação, apenas uma leveza indescritível. Abaixo de mim, meu próprio corpo estava inerte na mesa de operação. Minha pele estava pálida, meus lábios começavam a ficar azulados. Eu via os médicos se movendo com pressa, rostos tensos, suor escorrendo pela testa do Dr. Alan Whitmore, enquanto ele tentava reanimar meu coração parado. "Vamos, Lockridge. Não desista de mim agora", ele gritou, preparando o desfibrilador. Ouvi o som estridente do equipamento carregando e, em seguida, o choque elétrico percorrendo meu peito inerte. Meu corpo tremeu, mas não houve resposta. Sem pulso, tentando novamente. Outro choque. Nada. Era uma cena que deveria ser aterrorizante, mas eu sentia uma estranha paz. Não havia desespero, nem pânico. Apenas uma certeza profunda de que tudo estava acontecendo exatamente como deveria. Então, vi Eleanor. Ela estava do outro lado da parede, mas eu podia enxergá-la claramente, como se não existissem barreiras físicas entre nós. Ela segurava a aliança em seus dedos trêmulos, sussurrando uma prece abafada, o rosto coberto de lágrimas. "Por favor, Deus, não o leve embora." A dor na voz dela deveria ter partido meu coração, mas naquele momento, eu apenas queria dizer a ela que eu estava bem, que eu estava ali. Então, algo mudou. Senti uma força me puxando para cima. Lenta, mas inexorável, como uma maré invisível me arrancando daquele lugar. A sala de cirurgia começou a se afastar abaixo de mim, como se eu estivesse subindo através de uma corrente invisível. Passei pelo teto sem resistência, como se a matéria não significasse mais nada para mim. A luz ao meu redor ficou mais intensa. O hospital, Seattle, a terra, tudo começou a se distanciar. E então, eu vi a luz. Ela não era apenas um brilho à distância. Era viva, era consciente. Era um chamado que eu não poderia ignorar. No instante seguinte, fui puxado para dentro dela. E tudo mudou. No instante em que fui puxado para dentro da luz, tudo ao meu redor desapareceu. Não havia mais hospital, médicos, nem sequer a sensação de um corpo físico. Era como se eu tivesse atravessado um véu invisível para um novo plano de existência. A luz não era apenas brilhante, ela era viva. Ela me envolveu completamente. Não como uma fonte de calor, mas como uma presença consciente. Senti-me acolhido de uma forma que nenhuma palavra poderia descrever. Era como se toda a dor, medo e preocupação que eu carreguei a vida inteira fossem dissolvidos no instante em que entrei ali. De repente percebi algo curioso. Havia som. Não era um som comum, como os que ouvimos na Terra. Era algo muito mais profundo. Uma ressonância, uma harmonia cósmica, como se todo o universo estivesse cantando em uníssono. Cada partícula dessa luz parecia vibrar em uma frequência diferente, compondo uma melodia indescritível. Eu me sentia pequeno diante da vastidão ao meu redor, mas ao mesmo tempo sabia que fazia parte de tudo aquilo. Foi então que percebi que não estava sozinho. Formas começaram a emergir na luz, contornos sutis de seres que pareciam feitos da mesma energia brilhante que me envolvia. Eles não tinham rostos definidos, mas eu podia sentir a essência deles. Eram familiares. "Cassius, você está em casa." As palavras não foram faladas, mas ecoaram dentro de mim, como se minha própria alma estivesse traduzindo o significado daquela presença. Eu não sabia quem eram, mas ao mesmo tempo, sabia que os conhecia. Era como reencontrar amigos que sempre estiveram comigo, mas que eu havia esquecido durante minha vida na Terra. Fui tomado por um amor tão puro, tão absoluto, que meus olhos se encheram de lágrimas. Se é que eu ainda tinha olhos naquele estado. Isso é o céu? Minha pergunta não foi feita com palavras, mas sim com um pensamento. Houve uma pausa, como se as presenças estivessem sorrindo. Isso é apenas o começo. Antes que eu pudesse entender completamente o que isso significava, senti uma mudança na luz. Algo maior estava se aproximando.
A luz ao meu redor começou a pulsar com uma intensidade diferente, e eu soube, instintivamente, que estava prestes a encontrar alguém que mudaria tudo. Eu estava prestes a ver Jesus. A luz ao meu redor pulsava, vibrava como se estivesse viva. Uma presença se aproximava. Eu não via um corpo, não via uma silhueta claramente definida, mas sentia. Era uma energia avassaladora, uma força tão imensa que por um instante pensei que seria esmagado por sua grandiosidade. Mas então, percebi que era exatamente o oposto. A presença era puro amor. Era como se cada célula da minha existência fosse envolvida por um abraço invisível. Uma ternura tão absoluta que minhas barreiras internas se dissolveram. Então, a luz tomou forma diante de mim. Ele não era como as pinturas nas igrejas, nem como as estátuas que eu via desde criança. Jesus não era um homem de carne e osso. Ele era luz viva, consciência pura, amor absoluto materializado. Eu não ouvia sua voz com os ouvidos, mas sentia cada palavra dentro de mim, como se elas fossem tecidos na essência do meu ser. Cassius, você sempre esteve comigo. Minhas pernas fraquejaram. Se eu ainda tivesse um corpo físico, teria caído de joelhos ali mesmo. Mas ali, não havia medo. Apenas um profundo sentimento de pertencimento. Isso é o céu? Perguntei. Ou talvez apenas pensei. Jesus não respondeu de imediato. Ele me mostrou. De repente, minha consciência se expandiu. Vi a interconexão de todas as almas como fios dourados que se estendiam pelo universo, unindo cada ser vivo em um único tecido luminoso. Vi crianças nascendo, velhos partindo, mães segurando seus filhos pela primeira vez, pessoas chorando em desespero. Vi assassinos e santos, ricos e pobres, todos ligados pela mesma energia invisível. Tudo está conectado, Cassius. Sempre esteve. Minha mente tentou processar aquilo. Então, ele continuou. As religiões humanas tentaram traduzir essa verdade, mas muitas se perderam. Criaram medo onde havia amor. Criaram punição onde havia aprendizado. Criaram separação onde só existe unidade. Senti meu coração apertar. O que ele dizia era tão diferente de tudo que eu havia aprendido na Terra. Então, não há céu e inferno? Não há julgamento? Jesus me olhou. Ou melhor, sua luz se expandiu em compaixão. O inferno não é um castigo eterno. Ele é criado dentro daqueles que rejeitam o amor. O céu não é um lugar, Cassius. Ele é um estado de ser. Foi como um golpe. Tudo o que eu achava que sabia estava errado. Mas e as escrituras? E as igrejas? Elas tentaram transmitir a verdade, mas a mente humana distorce aquilo que não consegue compreender. O medo tornou-se uma ferramenta de controle, mas o amor, ele pausou. O amor sempre foi a única verdade. Eu tremia. Se tivesse um coração naquele momento, ele estaria batendo descompassado. E então, Jesus fez algo inesperado. Ele me mostrou minha própria vida. Cada escolha, cada erro, cada momento de dureza. E o mais chocante, cada vez que escolhi o amor. E pela primeira vez, vi que nunca estive sozinho. Cada momento difícil, cada decisão dolorosa, ele estava lá, sempre. Senti lágrimas queimando dentro de mim. Por que nunca soube disso? Por que ninguém nos ensina isso? A resposta veio com uma suavidade imensa. Porque você precisava aprender sozinho. E agora, você tem uma escolha. Meu corpo, ou o que restava dele ali, estremeceu. Que escolha? Jesus se aproximou, sua luz envolvendo cada parte de mim. Você quer continuar ou voltar? Meu coração parou. Voltar? Eu não queria voltar. Não agora. Não depois de saber a verdade. O convite de Jesus ecoava dentro de mim. Voltar ou continuar? Meu instinto gritava uma resposta imediata. Eu queria ficar. Ali, tudo fazia sentido. Não havia dor, não havia medo, não havia incertezas. Eu era envolvido por um amor que transcendia qualquer emoção humana. A própria luz que me cercava era viva, vibrante, pulsante. Mas antes que eu pudesse responder, Jesus me mostrou algo que transformaria completamente minha visão do que significava céu. Minha consciência se expandiu de novo. O espaço ao meu redor mudou. A luz deu lugar a um campo imenso, onde o céu parecia um manto dourado, e cada folha de cada árvore brilhava como se fosse feita de luz líquida.
O ar tinha uma fragrância celestial, algo entre jasmim e o perfume fresco depois da chuva. Eu respirava e sentia a própria paz penetrando minha essência. O chão parecia vivo, pulsando sob meus pés. O próprio paraíso era uma entidade consciente. Então, eu vi pessoas, mas não eram apenas pessoas. Eram almas, radiosas, vibrantes, repletas de uma alegria que eu nunca tinha visto na terra. Algumas pareciam jovens, outras mais velhas, mas todas estavam em sua melhor forma, sem dor, sem tristeza. E então, um nó se formou na minha garganta. Ali, caminhando em minha direção, estava um homem que eu não via há 30 anos. Pai? Ele sorriu. E era ele mesmo, mais diferente, mais jovem, mais forte, mais brilhante. Cassius. Filho. Eu corri para ele. Ou pelo menos pensei que corri, porque no instante seguinte estávamos abraçados. Mas não era um abraço normal. Eu podia sentir sua alma se conectando com a minha, como se todo o amor que ele sempre teve por mim estivesse fluindo diretamente para dentro de mim. Mas como? Como você está aqui? Ele riu. Um riso pleno, sereno. Sempre estive. Você só não lembrava. Outras figuras começaram a surgir ao redor. Minha avó, que morreu quando eu era criança. Meu melhor amigo de infância, que perdeu a vida em um acidente. Até mesmo um professor que marcou minha juventude. Todos me olhavam com amor. Nenhum julgamento. Nenhuma cobrança. Apenas acolhimento. Este é o céu? Perguntei de novo. Jesus, que estava ali, observando tudo, sorriu. Isso é uma parte dele, mas há mais. E então, ele me mostrou. Minha visão se expandiu ainda mais. De repente, vi galáxias girando em espirais de luz. Vi planetas repletos de vida que nunca haviam sido mencionados em qualquer livro sagrado. Vi seres que não eram humanos, mas irradiavam o mesmo amor que eu sentia ali. Toda a criação está conectada, Cassius. O céu não é um lugar fixo. Ele é vasto, infinito, maior do que qualquer religião jamais conseguiu compreender. Senti minha alma tremer. Era muita informação. Eu podia sentir que estava à beira de algo muito maior do que minha mente humana poderia processar. Então, me virei para Jesus. Eu quero ficar. Ele sorriu com ternura. Eu sei. Mas então, o brilho ao redor dele mudou. Se tornou mais sério, mais intenso. Mas sua missão ainda não acabou. Eu estremeci. Aquelas palavras foram um golpe. Missão? Que missão? Seus olhos profundos me atravessaram. Você precisa voltar. Eu recuei um passo. Não, eu não posso voltar. Como eu poderia deixar aquilo? O paraíso, meu pai, aquela paz infinita, o amor absoluto. Cassius. Sua voz era calma, mas firme. Você não veio aqui para ficar. Você veio para lembrar. Meu coração, ou o que quer que fosse meu centro ali, se contorceu. Lembrar o quê? Lembrar a verdade. E levá-la de volta. Eu não queria. Mas então, vi algo. Vi minha esposa. Eleanor estava no hospital, segurando minha mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se foi? Ela perguntou, quase sussurrando. A visão foi um soco no peito. Eu vi Iris Montgomery, a jovem que estava sob minha supervisão. Vi sua vida, vi o quanto ela precisava de uma orientação que ninguém lhe dava. E então, eu vi algo que me paralisou. Vi um futuro onde eu nunca voltei. Vi as consequências disso. Eleanor nunca se recuperou. Iris terminou em um caminho sombrio. Vi tantas vidas que seriam afetadas pela minha ausência. O peso da realidade me atingiu. Eu ainda tinha algo a fazer. Fechei os olhos. Eu entendo. Jesus se aproximou mais uma vez. Sua luz me envolveu. Então, é hora de voltar. Senti uma força me puxando. O paraíso começou a se distanciar. O amor, a luz, tudo parecia se dissolver ao meu redor. E então, caí. Caí direto para a realidade. E a dor voltou como uma avalanche. O retorno não foi suave. Foi um choque brutal. A sensação foi como ser arrancado à força de um sonho perfeito e lançado de volta a um corpo frágil e quebrado. A dor explodiu em cada nervo do meu ser. Era como se eu estivesse sendo comprimido em um espaço pequeno demais para conter minha consciência. Eu tentei lutar contra isso. Não queria voltar. Senti-me caindo em um vórtice, sendo sugado por uma força que me puxava cada vez mais rápido.
A luz do paraíso começou a se dissolver ao meu redor, se tornando sombras e escuridão. O amor que me envolvia começou a desaparecer, dando lugar ao frio do mundo físico. Não, minha mente gritou. Eu não queria perder aquilo, mas não havia escolha. Eu estava sendo puxado de volta. Então, uma última mensagem de Jesus ressoou dentro de mim. Confie, você não está sozinho. E então, o impacto veio. O choque da eletricidade atravessando meu peito fez minha consciência explodir em 1000 fragmentos. Era como ser atingido por um raio. Meu corpo arquejou. Minha boca se abriu em um grito silencioso. De novo, ouvi uma voz gritar. Outro choque. Meu coração, antes imóvel, recebeu a descarga. Dessa vez, algo aconteceu. Senti uma força me puxando de volta ao meu corpo como se uma âncora estivesse sendo lançada no fundo do oceano. Meus olhos se abriram de repente, e o mundo invadiu minha mente. Luzes ofuscantes, sons estridentes, vozes gritando. Ele está de volta. Temos um pulso. O ar entrou violentamente nos meus pulmões, e eu tossi, engasgando. A dor foi insuportável. Cada fibra do meu corpo parecia queimada, como se eu tivesse sido arrancado do nada e lançado no concreto. Meu peito subia e descia em desespero. Minhas mãos tremiam. Eu estava vivo, mas algo dentro de mim havia mudado. Minha mente ainda estava entre mundos. Eu ainda podia sentir o paraíso, podia sentir a presença de Jesus, mesmo que de maneira tênue, como um eco distante. Mas eu também sentia outra coisa, a dor da realidade. Eleanor entrou na sala de emergência correndo. Seu rosto estava encharcado de lágrimas. A respiração entrecortada. Quando me viu de olhos abertos, parou, colocou as mãos na boca e soltou um soluço. Cassius! Minha voz saiu fraca, um sussurro quase inaudível. Estou aqui. Ela caiu ao meu lado, segurando minha mão como se tivesse medo de que eu desaparecesse novamente. Meu Deus, eu pensei que tinha te perdido. Você estava morto. Eu pisquei devagar, tentando absorver tudo. E como eu poderia explicar para ela o que aconteceu? A resposta veio imediatamente. Eu não podia. Não ainda. Os médicos ainda estavam em frenesi ao meu redor. O Dr. Whitmore verificava os monitores, com a expressão de alguém que acabava de presenciar um milagre inexplicável. Isso é impossível, murmurou, olhando os gráficos cardíacos. Eu queria rir, mas não conseguia. Era impossível para eles. Mas para mim, era apenas o começo. Mesmo assim, uma sensação estranha me tomou. Um peso, uma responsabilidade esmagadora. Eu queria ficar no paraíso, mas agora, eu tinha que cumprir uma missão. A pergunta era, como? O hospital parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. As paredes brancas, o cheiro de antisséptico, os monitores bipando ao meu redor. Tudo isso deveria me tranquilizar. Deveria me lembrar que eu estava de volta ao mundo dos vivos. Mas algo estava diferente. Era como se eu ainda estivesse entre mundos. Meu corpo estava aqui, mas minha alma ainda sentia o eco do paraíso. Eleanor ainda segurava minha mão, como se tivesse medo de que eu desaparecesse novamente. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de choque. Meu Deus, Cassius, você estava morto. Os médicos disseram que já tinham desistido. Minha garganta estava seca, minha voz um fiapo de som. Eu sei. Ela piscou, confusa. O quê? Antes que eu pudesse responder, o Dr. Whitmore entrou no quarto. Ele ainda usava as luvas cirúrgicas, mas sua expressão não era a de um médico que havia acabado de salvar um paciente. Era a de um homem tentando compreender o impossível. Ele examinou os monitores, ajustou os cabos ligados ao meu peito e olhou diretamente para mim. Lockridge, você consegue me ouvir? Assenti lentamente. Meu corpo ainda estava exausto, mas eu estava mais consciente do que nunca. Ele hesitou, cruzou os braços, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Vou ser bem direto. Você, tecnicamente, morreu. Por quase 20 minutos. Silêncio. Ninguém no quarto respirava. Nós tentamos tudo. Adrenalina, massagem cardíaca, choques elétricos. Seu coração não respondia. A essa altura, você deveria ter danos cerebrais severos, se estivesse vivo. Mas você está aqui, sem sequelas, sem explicação.
Ele coçou a cabeça, irritado com a própria incapacidade de entender. Eu não sou um homem religioso, Lockridge. Mas ele olhou diretamente para mim. Isso foi um milagre. A palavra pairou no ar. Milagre. Era isso que eles estavam vendo. Mas eu sabia que era mais do que isso. Foi então que percebi algo estranho. Eu olhei para Whitmore e Eleanor e vi algo que não deveria estar ali. Luzes. Auréolas translúcidas pairando ao redor deles. Eleanor tinha um tom dourado ao seu redor, pulsando como uma chama serena. Whitmore, em contraste, tinha um brilho azul fraco, instável, oscilante como uma vela lutando contra o vento. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu estava vendo as energias deles. Fechei os olhos. Abri de novo. As luzes ainda estavam lá. Cassius? Eleanor chamou, preocupada. Eu balancei a cabeça, tentando clarear a mente. Minha experiência no outro lado havia deixado uma marca. Eu não só tinha voltado, eu tinha voltado diferente. Whitmore continuou a me observar, seu ceticismo agora misturado com algo próximo à admiração. Você lembra de algo? Minha boca se abriu para responder, mas as palavras ficaram presas. Como eu poderia explicar que havia encontrado Jesus? Que o céu era real, mas não como imaginávamos. Que eu havia sido enviado de volta com uma missão que eu ainda nem compreendia completamente. Respirei fundo. Não era o momento. Lembro de algumas coisas. Flashes. Menti. Whitmore assentiu, como se estivesse aliviado por eu não estar dizendo nada louco. É normal. Algumas pessoas relatam experiências estranhas após paradas cardíacas. Ele fez uma anotação no prontuário. Vamos monitorá-lo por mais alguns dias. Mas, sinceramente, nunca vi algo assim antes. Você teve muita sorte. Sorte. Se ao menos ele soubesse. Eleanor apertou minha mão com força, trazendo-me de volta para a realidade. O importante é que você voltou. Eu a encarei. Ela não sabia. Nenhum deles sabia. Mas eu sabia. E a pergunta que martelava na minha mente era: o que eu faria com essa verdade agora? Os dias seguintes foram um borrão de exames, visitas médicas e olhares desconfiados. Os médicos me examinavam como se eu fosse um fenômeno inexplicável, um enigma que a ciência não conseguia resolver. Mas o verdadeiro mistério não estava no meu corpo, estava dentro de mim. Algo havia mudado. Eleanor percebeu isso antes mesmo de eu falar. Você não está igual, Cassius. Nós estávamos sozinhos no quarto do hospital. Ela segurava minha mão, mas seu olhar estava carregado de incerteza. Desde que você acordou, parece que você está aqui, mas ao mesmo tempo não está. Eu desviei o olhar para a janela, observando a chuva fina que caía sobre Seattle. Como eu poderia explicar algo que eu mesmo mal compreendia? Eu via coisas, sentia coisas. Naquela manhã, uma enfermeira entrou no quarto e, antes mesmo de ela abrir a boca, eu sabia que ela estava passando por um divórcio. Eu sentia a dor dela como se fosse minha. Quando Whitmore voltou para me examinar, eu percebi que ele carregava um peso no peito, um medo silencioso que ele escondia de todos. E não era só isso. Eu ainda via aquelas luzes. Não era uma alucinação. Era real. Quando Eleanor apertou minha mão agora, eu vi um rastro dourado saindo de seus dedos, fluindo até mim. Era amor puro, visível. Pisquei rapidamente, tentando afastar aquilo, mas não desapareceu. Cassius, sua voz soou preocupada. Respirei fundo. Era a hora de contar. Eu vi Jesus. Ela arregalou os olhos. O quê? Engoli em seco. Quando eu morri, eu não desapareci. Eu saí do meu corpo. Eu vi tudo. Vi os médicos tentando me reanimar. Vi você rezando. E então, eu fui para a luz. O silêncio no quarto foi absoluto. Eleanor me olhava fixamente, como se esperasse que eu dissesse que estava brincando. Mas eu não estava. Eu estive lá, Eleanor. No outro lado. Ela retirou a mão devagar, como se tivesse medo de me machucar. Cassius, você quase morreu. Seu cérebro ficou sem oxigênio por muito tempo. Talvez essas memórias sejam só alucinações. Completei por ela. Ela hesitou. Não queria me machucar, mas estava tentando achar uma explicação lógica para algo que não podia entender. Eu sei o que vi. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. E não foi um delírio. Eu vi o céu, mas não era como nos ensinaram. Eleanor franziu a testa. O que quer dizer? Pensei em como explicar, como colocar em palavras algo tão imenso.
Jesus me mostrou que as religiões humanas distorceram a verdade. O inferno não é um castigo eterno, e o céu não é um lugar feito de ruas douradas e portões de pérola. É um estado de consciência, um estado de amor puro. Ela respirou fundo, cruzando os braços. Cassius, você sempre foi cristão. Isso não é o que aprendemos na igreja. Exatamente. Minha voz se ergueu. É por isso que tudo isso me assusta. A verdade é muito maior do que imaginamos. E eu não sei o que fazer com isso. Eu a encarei, buscando algum sinal de compreensão. Mas tudo que vi foi incerteza. Ela forçou um sorriso. O tipo de sorriso que se dá para alguém que acabou de dizer algo que não faz sentido. Você acabou de voltar da morte, Cassius. Talvez ainda esteja tentando processar tudo isso. Meus ombros caíram. Ela não acreditava. E se minha própria esposa não acreditava, como alguém mais acreditaria? De repente, um pensamento me atingiu como um soco. E se eu estiver sozinho nisso? Minha respiração ficou curta. O hospital, o mundo, a própria realidade pareciam distantes. No paraíso, eu estava cercado por amor e compreensão. Aqui, eu era apenas um homem que voltou da morte com uma história que ninguém queria ouvir. E então, percebi algo ainda mais perturbador. Se eu tinha voltado, era porque eu ainda tinha uma missão. Mas como cumprir essa missão, se ninguém acreditava em mim? Nos dias seguintes à minha alta do hospital, comecei a perceber o peso da missão que me foi dada. A cada pessoa que eu via, cada rosto que cruzava comigo na rua, sentia algo diferente. Eu podia enxergar a dor que carregavam, os fardos invisíveis que ninguém percebia. E mais do que isso, sentia como a conexão entre todos nós era real. Mas havia um problema. Ninguém acreditava em mim. Eleanor tentou ser paciente, mas eu via no olhar dela que ela achava que eu estava delirando. Meus colegas de trabalho evitaram tocar no assunto. Dr. Whitmore chegou a sugerir que eu procurasse um terapeuta especializado em pacientes que passaram por traumas de quase morte. Até mesmo o meu pastor, alguém que eu respeitava profundamente, me ouviu em silêncio e então respondeu com frieza: Cassius, o que você experimentou foi, no mínimo, incomum. Mas se o que você viu contradiz as Escrituras, talvez não tenha sido realmente Deus quem te mostrou isso. Aquilo foi um golpe. Está dizendo que eu fui enganado? Que o próprio Jesus me enganou? O pastor suspirou. Cassius, o inimigo é astuto. Ele pode se passar por um anjo de luz. Balancei a cabeça, frustrado. Isso não foi uma armadilha, pastor. Eu senti Jesus. Ele não estava me pregando peças. Ele me mostrou que o amor é a única verdade. Não há condenação eterna. Não há punição divina. Apenas crescimento. Aprendizado. O pastor me encarou com pesar. Isso não é o que a Bíblia ensina. Fiquei em silêncio por um momento. Ou talvez não seja o que a interpretação humana da Bíblia ensina. A conversa terminou ali. Ele não queria ouvir mais nada. E naquele momento, percebi algo doloroso. Eu estava sozinho. Se eu fosse cumprir minha missão, não poderia depender de igrejas, doutrinas ou religiões. Teria que fazer isso de outra forma. Foi na semana seguinte, quando voltei ao trabalho, que algo inesperado aconteceu. Iris Montgomery, uma adolescente sob minha supervisão na condicional, entrou no meu escritório com o mesmo olhar de sempre. Revolta, desinteresse, desprezo pelo mundo. Antes, eu a via como mais uma ficha no meu sistema, mais um caso perdido. Mas agora, eu via algo diferente. A mesma luz dourada que eu tinha visto no hospital tremeluzia ao redor dela. Fraca, instável, mas ali. E pela primeira vez em todos os meses supervisionando sua liberdade condicional, perguntei algo que nunca havia perguntado. Iris, você está bem? Ela franziu a testa. Que tipo de pergunta é essa? Sincera. Pausei. Eu sei que você passou por muita coisa. Eu só quero saber se você está bem. Ela me encarou com desconfiança, e então soltou uma risada curta, amarga. Pela primeira vez, alguém pergunta isso e parece realmente querer ouvir a resposta. Algo dentro de mim se apertou. E eu quero. Iris respirou fundo, hesitou, e então, pela primeira vez, desabafou. Falou da infância difícil, do abandono, das noites dormindo na rua, do ódio que sentia por tudo e todos. E eu escutei, de verdade, porque agora eu sabia que minha missão não era converter ninguém, era amar, era estar presente.
Era escutar. Era mostrar o céu através das minhas ações, não através de palavras vazias. A experiência com Iris foi um marco, a primeira de muitas. Comecei a perceber que não precisava de um púlpito para espalhar a verdade. O céu não precisava ser pregado. Ele precisava ser vivido. E então, entendi. Jesus não me enviou de volta para falar sobre doutrinas. Ele me enviou de volta para ser um reflexo do amor que eu havia sentido lá. Eu não tinha todas as respostas, mas agora tinha um propósito. E se eu conseguisse mostrar para apenas uma pessoa, apenas uma alma, que o amor era real, que a conexão entre nós era verdadeira, então minha missão estaria sendo cumprida, porque o céu não é um lugar distante. Ele começa dentro de nós. Conclusão. Minha experiência de quase morte mudou tudo. Minha fé, minha visão do mundo, minha missão. E eu sei que muitos não vão acreditar. Mas se você está lendo isso agora, talvez essa mensagem seja para você. Talvez você precise ouvir. Você nunca esteve sozinho. Você nunca foi condenado. Você nunca foi rejeitado. Porque o amor é a única verdade.